Olá, gente, uma ótima tarde a todos vocês. Estou aqui mais uma vez. Olha eu aqui de novo. Demorei, mas cheguei, tá? E quero fazer aqui um resumozinho da palavra do Senhor para você, para que você possa refletir, tá? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 13. E também uma parte, gente, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 até, deixa eu falar para você, até o versículo 7. Até o versículo 8. Isso. Bom, eu quero falar hoje para você sobre a palavra que Paulo fala aqui em Efésios sobre o dia mau, né? E você pode até ficar assustado em saber disso, né? O dia mau, que todos nós temos um dia mau. Se não chegou ainda o dia mau na nossa vida, mas a gente tem que ter a certeza que vai chegar a qualquer momento, tá? Então é assim. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor meu Deus, eu peço que o Espírito Santo do Senhor se faça presente neste momento e que me ajude a falar sobre esta palavra, sobre Efésios e Eclesiastes, sobre o dia mau, que eu possa entender e explicar para que todos que assistam esse vídeo também possam entender, em nome de Jesus. Amém. Bom, Efésios capítulo 6, do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. Mas antes, eu fiz aqui um tema. O tema eu coloquei assim: se prepare. O subtema eu coloquei: precisamos nos preparar para os dias maus, tá? Aí eu quero fazer também uma introdução que é assim, gente. Eu vou preparando a palavra no caderno e o que o meu pensamento, o Espírito Santo vai falando no meu coração, eu vou escrevendo para que eu não venha a esquecer, né? São muitas coisas e a gente pode esquecer. E eu anotei aqui a introdução que eu quero falar para você agora, tá bom? Olha só a introdução que eu fiz. Quando o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo foi quem fez o livro de Efésios, certo? Então, quando o apóstolo Paulo fala que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, é que ele quer abrir os nossos olhos, isso é verdade, gente, para ficarmos em vigilância, em constante vigilância. Orar, jejuar, ler a palavra e se firmar com Cristo, porque cada um de nós temos um dia mau. E quando chegar este dia mau, temos que estar preparados de alguma forma, né? Porque de qualquer forma o dia mau chega para mim, para você, para todos nós, tá? Mas você pode dizer assim, irmã Regina, mas que dia mau é esse? Calma, vamos por parte, tá bom? Vamos começar a ler Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 13, tá bom? Que diz, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, olha só, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. É um conselho que o apóstolo Paulo dá para mim, para você, para todos nós, né? Ele diz, nos demais, irmãos, nos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos fortalecer em Deus. Nós temos que buscar força no Senhor. Nós temos que nos revestir, né? Olha só. Revesti-vos de toda a armadura de Deus que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
Quanto mais a gente buscar o Senhor, quanto mais a gente se revestir, não só vestir, revestir da presença de Deus, do poder de Deus, as armaduras de Deus, para que a gente possa estar firme no dia mau, para que a gente possa também estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, cada dia, cada momento que passa, ele joga uma seta, ele joga uma cilada. A pessoa pode cair numa cilada, em uma tentação do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir famílias, destruir vidas. Então nós temos que nos proteger com a força do Senhor. Nós temos que buscar a proteção de Deus. Nós temos que nos revestir com as armaduras do Senhor. A preparação do Evangelho. Né? Olha só. Leia a palavra do Senhor. Orar, jejuar. Orar em todo tempo. Uma vez eu fiz um vídeo falando, né, que em todo tempo a gente tem que orar. Lavando roupa, lavando louça, limpando a casa, tirando poeira, tudo. A gente tem que ali estar no espírito, orando, sem cessar, vigilante, sempre. Porque temos que lutar não temos que lutar contra a carne, não é contra a carne nem contra o sangue que nós vamos ter que lutar, que nós estamos lutando a cada dia, mas estamos lutando contra os principados, contra as potestades, os príncipes do inferno, os espíritos do mal, entendeu? Que você não pode ver a olho nu, né? Mas eles estão batalhando. Olha, nesse momento que eu estou pregando esta palavra para você, você pode acreditar, eu não estou vendo com estes olhos carnais, você não vê com os olhos carnais, entendeu? Mas existe uma grande luta, uma grande batalha espiritual, entendeu? E eu não posso ver, mas que eles estão lutando para que eu não consiga pregar, para que eu não consiga falar desta palavra para você nesse momento. Então, viver com Cristo, buscando ao Senhor, é difícil por isso, porque você está sempre vigilante, entendeu? Porque a astuta cilada do demônio é cada momento, em cada segundo, que elas podem aparecer nas nossas vidas. Então, por isso a gente tem que estar de olho aberto, tem que estar revestido com as armaduras de Deus, tá? E nós não vamos lutar, não é contra outro irmão, contra outra pessoa, contra a carne, contra o sangue, contra as pessoas deste mundo, não. As lutas que a pessoa passa com as pessoas deste mundo, entendeu? Nem se compara com as lutas espirituais que podem estar acontecendo nesse momento. Tá? E principalmente, quando você está fazendo alguma coisa para Cristo, quando você está fazendo a obra do Senhor, todas as vezes que você está fazendo alguma coisa para o Senhor, os espíritos malignos começam a lutar contra. Você não pode ver a olho nu, aos olhos carnais, mas que existe uma grande batalha espiritual. Existe, você pode confiar, você pode acreditar no que eu estou falando para você. E olha só, portanto, olha o conselho que Paulo diz, o apóstolo Paulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Porque vai existe um dia mau, se não chegou, vai chegar. Entendeu? O dia mau, aí como eu falei na introdução, aí você pode se perguntar, irmã Regina, mas que dia mau é esse? Eu vou falar para você. O dia mau é o seguinte, o dia mau é quando você está muito feliz na sua casa, com a sua família, e de repente acontece alguma coisa de errado, entendeu? Acontece uma doença, alguma coisa de errado acontece no mundo, tipo assim, a pessoa está se sentindo ótima, e de repente se olha no espelho e vê que apareceu uma mancha num tal lugar, ou no pescoço, ou no braço, e você acha naquele instante que não é nada, não é nada. Passa alguns dias e você achando que é só uma inflamaçãozinha, e de repente aquela coisa começa a crescer, entendeu? E você decide buscar o médico, procurar o médico, e o médico vai, faz um exame, e de repente o médico vai falar para você que é uma doença maligna. Esse é o dia mau. Esse é o dia mau que pode acontecer na minha e na sua vida, na vida de qualquer um.
O dia mau é aquele dia em que você está muito feliz com a sua família, ou que o seu filho, ou que o seu esposo sai, né? E de repente você recebe uma notícia ruim, que aconteceu um acidente, né? Alguém roubou, fez algum mal para ele, que ele chegou a falecer. Esse é o dia mau. E que nós todos temos que estar preparados para esse dia, para esta hora. Porque de qualquer maneira, chega um dia mau para cada um de nós. Nós não sabemos qual é o dia, que dia mau é esse, o que pode acontecer, né? Mas que todas as pessoas, vai chegar um dia mau. Um dia mau é aquele dia que você está se preparando para uma faculdade e de repente você necessita daquele dinheiro de pagar a faculdade, você necessita para pagar alguma coisa, algum exame, alguma cirurgia, e você vai ter que deixar para depois, né? E você queria muito. Alguma coisa que você queria tanto, mas que não deu para você e passou para outra pessoa. Esse é o dia mau. O dia mau é quando você decide, tem muita vontade de participar de um show gospel, de levar a sua música, de apresentar a sua música, e você vai para um lugar e de repente não lhe chamam, não lhe dão uma oportunidade, você fica frustrado, você fica triste. Esse é o dia mau. O dia mau é aquele que você está sustentando a sua família e só você está trabalhando, recebendo aquele salário. E de repente, por alguma coisa que acontece, às vezes você nem tem culpa de nada, mas o seu patrão diz, olha, infelizmente eu não posso ficar com você, você foi demitido, né? E assim, de repente você começa a pensar, meu Deus, e agora o que eu faço? Desempregado. Todos na minha casa estão desempregados. O único que estava trabalhando era eu. E está acontecendo isso. Eu fui desempregado. E agora o que eu vou fazer com contas para pagar, aluguel, água, luz, internet, comida? E se tiver filhos pequenos dentro de casa? Este é o dia mau. O dia mau é aquele que você está ali feliz da sua casa e de repente acontece alguma coisa com a sua mãe, com o seu pai. Um infarto, alguma coisa, né, que possa deixá-lo prostrado por muitos anos. Esse é o dia mau. E o que Paulo diz aqui? O que Paulo aconselha? Paulo aconselha que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque esse dia mau vai chegar para cada um de nós. Mas ele diz que quando chegar esse dia, temos que estar preparados, revestidos com a armadura de Deus, revestidos com o poder de Deus, buscando a Jesus, orando, jejuando, sabe, fazendo aquele depósito de verdade, de oração, orando nas madrugadas, orando sem cessar diariamente, todos os dias, toda hora. É isso. Se preparando para o dia mau. É isso que Paulo diz. E havendo feito tudo, ficar firmes. Porque mesmo você fazendo isso, você se revestindo, você fazendo todas essas coisas, você se preparando, quando o dia mau chegar, você precisa ficar firme. Aí você pode dizer, irmã Regina, mas isso é difícil. É difícil. É difícil. É. Eu nunca passei por isso. Espero não passar, mas sei que vamos passar. Todos nós temos que passar pelo dia mau, né? Mas Paulo fala aqui em Efésios, temos que nos preparar enquanto é cedo. Fazer depósito de oração. Eu não ia nem ler, mas eu vou ler aqui para você. Vou continuar. Estais firmes, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que é a palavra de Deus, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Preparação do evangelho, evangelizar a palavra de Deus, a paz, né?
o evangelho da paz, que é a palavra do Senhor. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Temos que ter fé. Nunca, nunca deixar que a fé se acabe. Se apague o fogo da fé no nosso coração. Nunca deixar. Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A fé. É com a fé que nós temos que apagar os dardos inflamados do maligno. Alguma pessoa chega aqui e fala, conta uma fofoca para você, inventa um fuxico para você, mas você conhece aquela pessoa que está com você, então você precisa ter fé e acreditar que nada daquilo está acontecendo. Entendeu? É assim que você vai apagar os dardos inflamados do inimigo, do maligno, que está querendo colocar coisas na sua mente, no seu coração, na sua vida, para que você possa viver em briga, em constante contenda, né? Destruindo a sua paz. E você precisa só entregar a Jesus e ter fé, que é assim que apaga os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito e é o capacete da salvação. Você, com a palavra do Senhor, ela está te protegendo com um capacete na sua cabeça. Quando você coloca um capacete, não é para lhe proteger de uma queda que você levar, de uma moto. Então, a palavra do Senhor está te protegendo. Ele é a espada do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Orando, olha só, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é isso. Nós temos que nos preparar para o dia mau. E só se prepara para o dia mau se nos entregarmos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, tá? E nos revestir com as armaduras de Deus, que são essas armaduras que eu acabei de falar para você. E quando chegar o dia mau, não desistir de Deus, continuar firme, que é por isso que Paulo diz, se prepare, se revista com as armaduras do Senhor, para quando chegar o dia mau, você já está preparado. Louvado seja Deus. Porque esse dia vai chegar, não só para mim, mas vai chegar para todos nós. E olha só por quê? Porque eu quero ler aqui para você. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o 8. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito do céu. Vocês ouviram esse barulhinho, gente? Chegando, é mensagem chegando. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de amar e tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, vai ter o tempo que a pessoa vai sorrir, mas também tem o tempo que a pessoa vai chorar. Tá? Quem fez este livro foi Salomão, que fez os 3 livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Quando ele fez o livro de Cantares, ele estava muito apaixonado pela Sulamita, ele tinha mais ou menos 17 a 18 anos de idade. Né? Ele estava falando muito sobre o amor. Mas com o tempo, uns 40 anos, mais ou menos, ele escreveu o livro de Provérbios. Ele já estava escrevendo. Cantares ele escreveu com emoção, Provérbios ele já começou a escrever com a razão, né?
até chegar ao livro de Eclesiastes, que para começar, o livro de Eclesiastes ele já estava beirando a morte, né? Ele já estava bem já velho, o tempo que ele já estava deitando com duas virgens, uma de um lado e do outro, para esquentar o seu corpo, porque ele já estava muito velho. E ele começou a fazer o livro de Eclesiastes dizendo: vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Tudo. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Todo dia a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Então tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Então, ele passou a fazer o capítulo 2 e o 3, que ele falou: há tempo para todas as coisas determinadas. Teve um tempo que ele estava falando da emoção, do amor. Teve um tempo que ele já estava falando da razão. E teve o tempo que ele já estava explicando, dando conselhos para que todos ouvissem essa palavra e soubessem que tem tempo para tudo. Tem um tempo determinado para tudo na nossa vida. Tem um tempo de amar e tem um tempo de aborrecer. Tem um tempo da gente sorrir, mas também tem o tempo da gente chorar. Tem um tempo de matar e tem um de curar. Então, para todos nós vai chegar esse tempo, tá? E Paulo explica muito bem aqui em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o 13, que ele fala: se preparem. Se prepare para o dia mau, porque o dia mau vai chegar para todos nós. Tá bom? E para terminar, gente, essa palavra, louvado seja Deus, eu fiz aqui uma conclusão. Também o que meu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração e eu escrevi para não esquecer nenhuma palavrinha, tá bom? E agora, que já sabemos que todos nós temos um dia mau, é necessário, é preciso que buscamos a Deus. Nós temos que nos preparar e esta preparação é nos revestindo, nos enchendo do poder de Deus. E você quer saber como buscamos a Deus? É nos entregando a Ele, lendo a palavra, nos enchendo do poder de Deus. E depois de tudo isso, ficar firme, como o apóstolo Paulo fala em Efésios. Tá? Nós temos que ficar firme. Nós temos que nos preparar. Começar a preparar. Se você ainda não está passando pelo dia mau, louvado seja Deus. Se prepare. Se prepare. Se esse dia ainda não chegou, agradeça ao Senhor. Mas mesmo que esse dia chegue, chegando esse dia, não desvaneça de Cristo. Não deixe Jesus. Tá? Fique firme com Jesus. Glorifica a Deus. E continue fazendo a obra do Senhor. Continue buscando o Senhor, se entregando ao Senhor e se revestindo com as armaduras de Deus. Tá? Não seja covarde. Certo? Não seja covarde. Não largue a Jesus. De maneira nenhuma. Por mais luta que você passe. Tá bom? Agradeça a Deus que não chegou ainda o dia mau. Mas saiba que vai chegar. E se já chegou, mesmo assim, seja forte. Não desista de Cristo. Tá bom? Por isso que Paulo diz: fica firme. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Louvado seja Deus. Para que você medite e comece a se preparar. Comece a se preparar. Louvado seja Deus. Comece a ler a palavra do Senhor. Orando, jejuando, orando em todo o tempo. E sendo vigilante em tudo. Tá? Louvado seja Deus. Eu agradeço a cada um de vocês que vê este vídeo, ouviu este vídeo.
e entenda. É para você refletir, é para você pensar, tá bom? E buscar o Senhor. A paz do Senhor, amo você em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Tchau.